Bom dia, vamos começar hoje nosso devocional com Deus, continuando aqui em Mateus, capítulo 12 hoje, que diz assim: O Senhor do Sábado. Naquela época, Jesus passou pelas lavouras de cereais em dia de sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas e a comê-las. Assim que os fariseus viram aquilo, disseram-lhe: Vê, teus discípulos estão fazendo o que não é lícito em dia de sábado. Mas Jesus lhe respondeu: Não leste o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da procissão, os quais a lei não lhe permitia comer, nem a ele, nem aos que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não leste na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado, e contudo são desculpados? Pois eu vos afirmo que está aqui quem é maior do que o templo. Entretanto, se vós soubesses o que significam essas palavras, misericórdia quero e não holocausto, não terias condenado os que não têm culpa, pois o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Amém, né? Jesus continua a ensinar, né? Aqui os discípulos estavam colhendo cereais para comer porque eles estavam com fome. E ali, né, vieram ali os sacerdotes, né, e eles reclamavam, né, os fariseus, aliás, vieram os fariseus, eles reclamavam por que Jesus permitia que os seus discípulos colhia alimento ali, né, que não podia trabalhar no sábado, e era proibido. Mas Jesus tinha acabado de fazer uma cura, né, Jesus tinha acabado de curar aquele homem da mão mirrada dentro do templo, e eles se indignaram ainda mais, né, quando os seus discípulos começaram ali a comer no sábado. Então, eles chegam até Jesus para falar: não é possível, você não está vendo que eles estão transgredindo a lei? Eles queriam ensinar para Jesus, né, a palavra, mas Jesus é a palavra, né? E Jesus disse, né, naquela época Jesus passou pelos lavouros de cereais em dia de sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a comer espigas. Assim que os fariseus viram aquilo, disseram: Vê, os teus discípulos estão fazendo o que não é lícito em dia de sábado. Mas Jesus lhe respondeu: Não leste o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Davi aqui na história, né? Eles tinham acabado de vir de uma batalha, que eles tinham vencido aquela batalha, né? Mas eles estavam muitos dias sem comer devido à batalha. Então, eles chegaram ali no templo e a única coisa que tinha para comer eram os pães que era proibido, os pães que eram só para os sacerdotes comer, porque aqueles pães eram diferenciados, né? E os sacerdotes não podiam comer pão com fermento, era toda uma separação, né? Mas ali o Senhor permitiu, o próprio Deus permitiu, porque Jesus ensina que Davi e os homens de Davi era mais importante do que o templo, era mais importante do que os pães. Nós somos mais importantes para Deus. Muitas vezes queremos discutir, queremos nos apegar a detalhes tão pequenos. E o Senhor está falando: filho, mais vale você do que muitos passarinhos. Mais vale você uma alma do que o mundo inteiro. Porque o meu próprio filho deu seu sangue por você. Então Deus nos fala esta manhã, né? Que mais vale cada um de nós. Mais vale uma alma do que o mundo inteiro. E é sobre isso, né? Sobre isso que muitos não entendem. Mesmo no tempo de hoje, né? Muitas vezes querem discutir o que não é necessário discutir. Querendo discutir as leis. Sendo que Jesus veio para vencer tudo isso. Jesus veio pelo amor. Jesus veio não para mudar a lei, mas para que se cumprisse a lei verdadeiramente. Porque muitos diziam que cumpria a lei e não cumpria. Colocava julgo sobre as pessoas e não cumpria as próprias leis, né? Mas Jesus veio para ensinar isso, né? Aí explica aqui, né? Ou não leste na lei que os sábados, os sacerdotes do templo violam o sábado e contudo são desculpados. Então, até os próprios sacerdotes violavam a lei, mas Deus os perdoava. Deus os perdoava. E aqui diz assim, né? Pois eu vos afirmo que está aqui é maior do que o templo. Quem estava lá era o próprio Jesus, e ele era maior do que tudo, do que todos.
Entenda, se o Senhor tinha permitido, quem somos nós para tentar mudar alguma coisa? Nós não temos conhecimento de tudo que existe, de tudo que Deus criou, de tudo que o Senhor fez. E muitas vezes queremos entender coisas que nós não estamos ao nosso alcance, não está ao nosso alcance. Mentalmente, é loucura para os homens. O que Deus já fez, o que Deus já criou. Os milagres e maravilhas que Jesus estava fazendo naquela época era loucura para aqueles homens. E ainda é no dia de hoje para muitos, né? Aqui diz assim: entretanto, se vós soubesse o que significa estas palavras, misericórdia quero e não holocausto e não sacrifício, o Senhor está falando. Se todos nós entendêssemos que o Senhor é misericordioso com as nossas vidas e Ele quer misericórdia, Ele quer que nós entendamos que nós somos filhos por amor. Somos filhos de Deus, porque Deus nos amou de tal maneira. O amor dele é incomparável, não é achado em qualquer lugar. O amor dele é único. O amor dele é soberano, sobre tudo e sobre todos. O Senhor nos ama incondicionalmente, a cada um. Mas cabe a nós decidirmos se nós vamos servir a Ele ou não. Se nós vamos estar disposto a estar na presença dele ou não. Cabe a cada um. O Senhor nos ama de uma tal maneira que nos deu livre-arbítrio. O livre-arbítrio é justamente isso. Se nós queremos estar na presença dele ou não. Se nós queremos servir ou não. Mas muitas vezes nós estamos cegos espiritualmente para entender que o Senhor fala. Ele é misericordioso e Ele quer misericórdia, não sacrifício. Não holocausto. Ele não quer morte. Mas entenda, Ele não quer seu sacrifício. Ele não quer. Ele quer o seu amor. Quando você entende que a obediência vai até quando você começa a amá-lo de verdade, verdadeiramente. Quando você começa a amar, já não é mais obediência, já não tem mais sacrifício. Muitas vezes temos que nos sacrificar no sentido de dobrar os nossos joelhos todos os dias para falar com o Pai. Mas quanto mais você dobra os seus joelhos para falar com Deus, mais você entende que não é sacrifício. No começo dói o corpo, dói tudo. Mas quando você chega lá na frente, você vai entender: Senhor, eu desejo estar diante da Tua presença, eu necessito estar perto de Ti, eu necessito Te buscar todos os dias, eu necessito, Pai. Porque nós fomos criados por Deus e nós necessitamos estar próximo dEle. É como o mar, se tirar um peixe, ele morre. Deus é o oceano inteiro. E todos os peixes necessitam estar nesse oceano. Porque se tirar, eles vão morrer. Assim mesmo somos nós. Nós necessitamos estar perto de Deus. Nós necessitamos estar perto da presença de Deus. Se nós for tirado, nós morreremos. E é sobre isso, né? Quanto mais buscamos, mais necessitamos buscar. E Jesus estava tentando explicar isso àqueles homens, né? E aqui diz assim: pois o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Então o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Se nós entendêssemos que tudo foi criado para que nós andássemos com justiça, com amor, com retidão, andássemos como Deus nos criou para ser. Então que possamos entender a palavra de Deus, né? Que o Senhor é Deus de tudo, mas Ele nos deu como os filhos, como herdeiros de Deus. O Senhor nos deu tudo isso para nos servir. O Senhor nos deu a terra para servir, nos deu o mar para nos servir. O Senhor criou tudo isso para nós, para que possamos cada dia mais estar na presença dEle, glorificando a Ele, pelo sol da manhã, pela chuva que cai, pelo ar que respiramos. Quantas vezes nós esquecemos de agradecer? Então que nesse dia de hoje possamos ser gratos por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz e por tudo que Ele continuará fazendo, porque Ele é bom. Quando perguntaram para Jesus, né? Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? Bom mestre, aquele rapaz chega até Jesus, Jesus fala: bom é meu Pai que está no céu. Nem Jesus se achou digno de se chamar de bom. Então nós não somos bons, entenda. Ele é bom.
Amém? Agradeço a todos que têm me ouvido até aqui. Tenham um ótimo dia abençoado por Deus, em nome de Jesus. Boa sexta-feira e uma ótima final de semana.